안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre o não ser. Mas, Ara, como assim não ser? No coreano, em uma frase comum, em uma frase em uma ordem padrão, as palavras ficam na seguinte ordem: sujeito, objeto e o verbo. O verbo, ele pode ser substituído por um adjetivo, ou o ser ou não ser. Mas, Ara, ser e não são verbos? Bom, no coreano, eles não são exatamente verbos, porém, eles funcionam como verbos. Quando eu falo que eles funcionam como verbos, eu estou falando que eles podem terminar uma frase e eles também são conjugáveis de acordo com o tempo e a formalidade. Por isso, eles funcionam como verbos, mas no idioma coreano em si, eles não são considerados verbos de verdade, certo? Então, aqui a gente vai falar sobre o não ser. Bom, para falar do não ser, a gente tem que saber sobre o ser também. No coreano, o ser, ele não é um verbo de verdade, assim como o não ser. Então, o que ele é? Ele é um sufixo. Como ele é um sufixo, na frente dele nunca vem espaço, certo? Sempre vem um substantivo. A forma infinitiva é a forma que não está conjugada em nenhum tipo de tempo ou formalidade, certo? Quando a gente conjuga no presente do informal polido, nós temos duas formas, ieyo e a forma yeyo. O uso delas depende aí da presença ou ausência de patim, ou seja, consoante no final de sílaba, na palavra que vem antes dele, certo? Como nos exemplos, 저는 선생님이에요. Então, 저는, eu, partícula de tópico 는, 선생님, professor ou professora, 이에요. Por que eu usei 이에요 ao invés de 예요? Porque 선생님 termina em 받침, termina em consoante, certo? Portanto, 선생님이에요. 저는 선생님이에요, certo? Segundo exemplo, 저는 알아예요. eu, de novo, né? 는, partícula de tópico, 알아예요. 알아, meu nome. 예요, ao invés de 이에요, porque meu nome termina em vogal. Eu sou Ara, certo? E 이것은 반지예요. 이것, isto. 반지, anel. E por que 예요? Porque 반지 também termina em vogal. Então, isto é anel. 이것은 반지예요, certo? Ok, agora que nós refrescamos as nossas memórias e lembramos do ser, vamos falar sobre o não ser. O não ser, assim como o ser, ele não é considerado um verbo de verdade, porém ele é conjugável e pode terminar uma frase assim como um verbo, por isso que ele funciona como um verbo. A forma não ser no infinitivo, a princípio, é o 아니다. Só que junto a ele, a gente costuma usar a partícula iga, certo? A partícula iga, a gente usa ou i ou ga, dependendo da presença ou ausência de patim. Se terminar em patim, né, se o substantivo, que não é, no caso, terminar em patim, a gente usa i. Se terminar em vogal, a gente usa ka, certo? Vamos ver os exemplos. Aqui eu tenho um diálogo entre duas pessoas. A primeira pessoa faz a seguinte pergunta. 리사는 태국 사람이에요? 리사는 태국 사람이에요? Aí a segunda pessoa responde. 네, sim. 리사는 태국 사람이에요. 네, 리사는 태국 사람이에요. Então, a primeira pessoa pergunta de volta. 제니도 태국 사람이에요? 제니도 태국 사람이에요? E o A responde, e a segunda pessoa responde, 아니요, 제니는 태국 사람이 아니에요. 제니는 한국 사람이에요. Vamos ver aí as palavras que a gente tem nesse mini diálogo. Primeiro, 리사, 제니 são nomes, certo? Para a gente não colocar um nome aleatório, eu escolhi dois nomes de um grupo bem famoso de K-pop, certo? Então, 리사, 제니 são nomes. Não tem tradução, nome é nome. Em seguida, aí nós temos frases que terminam em 이에요, que é o ser, certo? Então, 리사 é, 제니 é, certo? Então, a gente tem o ser nessas frases. Em seguida, 태국 significa Tailândia. 사람 significa pessoa. No coreano, a maioria das vezes, a maioria dos casos, quando uma palavra vem na frente da outra, essa palavra que vem na frente caracteriza a palavra que vem depois. Então, se eu tenho a palavra Tailândia na frente da palavra pessoa, isso quer dizer que é uma pessoa da Tailândia. Ou seja,
tailandês ou tailandesa. Como Risa é uma mulher, aqui a gente vai traduzir como tailandesa, certo? 태국 사람, pessoa da Tailândia, igual a tailandês ou tailandesa, certo? Então, a minha pergunta é, 리사는, né? Então, 는 partícula de tópico. 리사는 태국 사람, pessoa da Tailândia, ou seja, tailandesa. E, por último, 예요, ser. E, por último, 예요, ser. 리사는 태국 사람이에요? 리사 é tailandesa? Essa é a minha pergunta, certo? A resposta foi né. Né é o sim polido, certo? O não polido é um pouco diferente. Então, né, sim, polido. 리사는 태국 사람이에요. 리사 é tailandesa, certo? Veja que a minha frase resposta e a minha frase que é pergunta têm as mesmas palavras. É normal isso? É normal, porque tanto na pergunta quanto na resposta a ordem é a mesma. Sujeito, objeto e verbo, certo? Essa é a ordem padrão. Então, como é que eu diferencio se é uma pergunta ou se é uma resposta ou se é uma frase declarativa? Eu diferencio aí de acordo com o contexto e pelo meu tom de voz. Geralmente, as perguntas a gente leva o tom na última sílaba. 리사는 태국 사람이에요? 리사는 태국 사람이에요? Certo? Então, a minha pergunta, eu faço aí esse tom de pergunta, como se tivesse um ponto de interrogação, ok? Em seguida, a primeira pessoa pergunta de volta, né? 제니도 태국 사람이에요? Né? Só que depois da palavra 제니, depois do nome 제니, eu não usei a partícula de tópico, eu usei a partícula do. Que partícula é essa? A partícula do, ela tem várias funções, mas aqui a gente vai ver ela como também. Por que que eu coloquei ela como nem aí do lado? Porque uma das outras funções que essa partícula tem é levar uma frase negativa ao extremo. O que que isso quer dizer? É basicamente dizer que tem como tradução nem. Eu não sou chinesa nem japonesa, por exemplo, certo? Então, a gente usa o do nesse sentido também, ok? Mas, a princípio, aqui está sendo usado como também. Então, 제니도, 제니 também, 태국 사람이에요? É tailandesa? Essa é a minha pergunta, certo? A minha resposta foi 아니요. 아니요 é o não polido, certo? Agora, seguindo em frente, eu falei que não. E eu quero fazer uma resposta completinha. Vou falar assim, 제니 não é tailandesa. Então, agora a gente vai usar essa estrutura que está aqui em cima, 이가 아니다, certo? 아니다 está no infinitivo. Como eu vou conjugar ele? Quando eu conjugo ele no presente do informal polido, ele tem essa forma aí, 아니에요, certo? E como eu falei, a partícula mais usada, mais comumente usada, é 이가, certo? Portanto, 제니는 태국 사람이 아니에요, certo? 제니 não é tailandesa. Agora eu quero corrigir a pessoa. Eu falei, não, 제니 não é tailandesa. Então, o que ela é? 제니는 한국 사람이에요. 한국 significa Coreia do Sul. Lembra que eu falei? Duas palavras, uma atrás da outra. A que vem na frente caracteriza a que vem depois. 한국, Coreia do Sul. 사람, pessoa. Pessoa da Coreia do Sul. Sul-coreano, sul-coreana, certo? Então, como 제니 é mulher, 제니 é sul-coreana, certo? Talvez vocês se perguntem, mas Ara, precisa responder uma pessoa de forma tão comprida, de forma tão completa? Não necessariamente, mas aqui eu trouxe para vocês dessa forma, para vocês entenderem a forma não ser, certo? Como dizer o não ser em coreano. Mas se alguém perguntasse assim, 제니 também é tailandesa? Né? 제니도 태국 사람이에요? Eu poderia simplesmente responder, não, e ir logo para a minha correção. Não, ponto. 제니 é coreana? 아니요, 제니는 한국 사람이에요. Não tem nenhum problema vocês responderem só com 아니요, não, né, polido, e entrar direto na correção, né? Então, não, 제니 é coreana. 아니요, 제니는 한국 사람이에요. Não tem nenhum problema cortar essa parte de 제니 não é tailandesa, né? Não precisa deixar tão completo assim. Assim como acontece no português, certo? Isso não vai deixar sua frase menos formal. Vamos ver outro exemplo usando 이가 아니다, ou seja, o não ser. 아니다, novamente, ele está no infinitivo. Para conjugar no informal polido, a gente tem 아니에요, certo? Vamos lá, novamente, um diálogo entre duas pessoas. A primeira pessoa faz a seguinte pergunta. 서준은 일본어,
학생이에요? 서준은 일본어 학생이에요? A segunda pessoa responde, 아니요. 서준은 일본어 학생이 아니에요. Certo? E aí a primeira pessoa pergunta de volta, 그러면 서준은 영어 학생이에요? 그러면 서준은 영어 학생이에요? E a segunda pessoa responde, 네, 서준은 영어 학생이에요. Sim, 서준은 영어 학생. E a segunda pessoa responde de volta, 네, 서준은 영어 학생이에요. 네, 서준은 영어 학생이에요. Vamos lá. 서준 é nome, certo? Não tem tradução, não é palavra nova, é só um nome, ok? Vamos lá. 서준은 일본어 학생이에요. 서준 é 일본어 학생. O que significa 일본어 학생? Ilbonó é o idioma japonês, tá? Por que não só japonês? Porque se a gente fala só japonês, a gente pode confundir uma pessoa japonesa ou o idioma japonês, certo? Portanto, aqui, Ilbonó é idioma japonês, certo? 학생 significa estudante ou aluno, tá? Aluno, aluna, no coreano não tem muita essa diferenciação de gênero, ok? Então, a minha pergunta é, 서준 é estudante de idioma japonês, certo? Novamente, se tem duas palavras uma atrás da outra, geralmente o substantivo que vem na frente caracteriza o que vem depois, certo? Portanto, é estudante de idioma japonês, certo? A minha resposta foi 아니요. não polido. 서준은 일본어 학생이 아니에요. Então, a minha resposta é não. 서준 não é estudante de idioma japonês, certo? Então, dessa vez eu uso i, porque a palavra 학생 termina em consoante, termina em patim. Portanto, 학생이 아니에요. 아니요, 서준은 일본어 학생이 아니에요. E aí, a primeira pessoa pergunta de volta. 그러면 서준은 영어 학생이에요? 그러면 significa então, basicamente. Então, 서준은 영어 학생이에요? 서준 é estudante de 영어. O que é 영어? 영어 é o idioma inglês, certo? Então, a minha pergunta é, 그러면, então, 서준은 영어 학생이에요? 서준 é estudante de idioma inglês, certo? E a segunda pessoa responde, 네, sim, polido. 서준은 영어 학생이에요. 서준 é estudante de idioma inglês, certo? Sempre coloquem aí na cabeça. Sujeito, objeto, verbo. Seja ele um verbo de verdade, um adjetivo, ou ser ou não ser, certo? Bom, então nessa aula nós revisamos um pouquinho sobre o ser e entendemos sobre o não ser, certo? Então, o não ser, assim como o ser, não é um verbo de verdade, porém ele funciona como um verbo. Ou seja, ele é conjugável em tempos, pode terminar uma frase, certo? E como não é um verbo de verdade, ele precisa ser acompanhado a uma partícula, e essa partícula geralmente é iga, certo? E a gente usa quando a palavra termina em patim, K eu uso quando a palavra não termina em patim, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula. Não se esqueçam de revisar bastante e de seguir eu e a Cultive nas redes sociais. Annyeong!